Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos começar hoje o Salmo de número 49, que começa com um pedido de Deus para você. Você já imaginou Deus pedindo alguma coisa para você? Ele vai pedir para você. Ele vai pedir para você para que você o ouça, para que você dê ouvidos à voz do Senhor. E você vai dizer o que para o Senhor? Ai, Senhor, eu não tenho tempo para te ouvir. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não tenho nenhuma igreja perto da minha casa para eu poder ir. Eu não tenho Bíblia na minha casa para eu poder ler, porque Deus fala de todas as maneiras e em vários lugares. E você tem que estar com o seu ouvido sempre inclinado, sempre disposto a ouvi-lo, porque o que ele fala é sabedoria. O que ele fala é cura para a sua alma. O que ele fala é salvação para a sua vida e para os seus. Então, se você não der ouvidos a esse pedido do Senhor, que ele está te pedindo, ouça, ouvi, povos, eu estou falando, dê ouvidos a mim. O Senhor está te pedindo isso hoje, para que você dê ouvidos a ele. E ai de você se você não obedecer, porque você não terá desculpa para chegar diante dele e explicar por que você não inclinou seus ouvidos, por que você não foi buscar conhecê-lo mais e mais e mais a cada dia, por causa única e exclusivamente de você. Você é o único culpado de Deus não conseguir falar com você, porque se você buscá-lo verdadeiramente, você vai ouvir a voz dele, como ele está falando nesse salmo. E ele começa dizendo assim: ouvi isto, todos vós, povos, deem ouvidos, todos vós, habitantes do mundo. É ouvir e dar ouvidos à palavra do Senhor, não é só ouvir. Tem que ouvir, tem que refletir, tem que meditar, tem que parar para pensar nessa palavra. Não é ouvir simplesmente, entrar para um lado e sair para o outro. É ouvir e dar ouvidos. Essa palavra tem que calar no seu coração. Ela tem que entrar, penetrar até as juntas e medulas da sua alma. Ele diz: tantos os povos baixos quanto os altos, juntamente rico, pobre, não interessa. A sua situação financeira não interessa, o país que você não nasceu não interessa, o lugar onde você mora não interessa. O que interessa é que Deus está te dizendo: dê ouvidos a mim. Ele está te pedindo isso hoje. A minha boca vai falar de sabedoria, a boca do Senhor só fala sobre isso. E a meditação do meu coração vai ser de entendimento. Eu inclinarei meu ouvido para a parábola, eu abrirei o meu dizer escuro sobre a harpa. Davi tocava a harpa e ele está dizendo para o Senhor: eu vou inclinar o meu ouvido, eu vou dar atenção àquilo que o Senhor está falando, eu vou tocar a minha harpa e vou buscar ouvir a tua voz. Davi era muito sábio, ele sabia que ele precisava ouvir as palavras sábias do Senhor, por isso o Senhor revelou tantas coisas lindas a Davi, por isso ele conseguiu escrever salmos tão maravilhosos como esse que ele está nos trazendo hoje, o Salmo 49. Por que eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Por que eu deveria ter medo? Quando chegar perto de mim o mal, quando o meu inimigo já estiver no meu calcanhar, por que eu deveria temer? Ele está perguntando, e ele mesmo vai dizer: aqueles que confiam na sua fortuna e que se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão e nem pagar a Deus um resgate por ele, porque a redenção da sua alma é preciosa e ela cessa para sempre. A palavra de Deus depois vai confirmar isso com uma revelação que diz: o mundo inteiro não vale uma alma. Se você tiver dinheiro para comprar o mundo inteiro, você não tem dinheiro para comprar nenhuma casa, quanto mais o quarteirão da sua casa, quanto mais a cidade que você mora, o estado que você mora, o país que você mora. Imagina comprar o mundo inteiro, quanto custaria? E ele diz que com todo esse dinheiro você não compraria uma alma só para o Senhor. E ele continua meditando, dizendo: para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção, ainda que ele pudesse comprar a alma, né? E ele pudesse viver para sempre, porque ele vê que homens sábios morrem, assim como o tolo. Pessoas brutas perecem e deixam suas riquezas para outros. Olha que coisa simples.
Os bons e os maus vão morrer. Os bons e os maus vão perecer, os ricos e os pobres, os sábios e os tolos, todos perecerão, todos irão para o pó, todos irão para o túmulo. Então, você tem que cuidar da sua alma, e a sabedoria, o primeiro passo para se ter sabedoria é você temer a esse Deus, é você inclinar seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor no seu coração. E ele diz: seu pensamento interior é para que as suas casas continuem para sempre, seus lugares de habitação a todas as gerações. Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Já viu essas pessoas poderosas que acham, né, que vão ser perpétuas, que vão viver eternamente, que vão colocar seus nomes aí, na onde moram, nas cidades, nos estados, e daí? E daí? Elas não estarão aí para desfrutar, não estarão aí para ver, só estarão na presença do Senhor para serem julgadas pelos seus atos, bons ou maus. Amém? E ele continua esse salmo: todavia, o homem estando em honra, ele não resiste, ele é como os animais que perecem. Pode estar em honra, pode estar em desonra, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser sábio, pode ser tolo, todos eles vão perecer. Vão ser como os animais que perecem, ele diz, né? Este caminho deles é a sua loucura. Esse caminho que eles escolheram de confiar na sua riqueza, de confiar naquilo que eles possuem, é a sua loucura. Ainda que a sua posteridade aprove aquilo que eles dizem. Ainda que achem lindo, maravilhoso, filosófico, mas se não é do Senhor, não tem valor nenhum. Não vai levá-lo a lugar algum, a não ser ao seu túmulo de morte. Como ovelhas, eles são postos no túmulo. Ah lá, como as ovelhas. A morte os alimentará. A morte os alimentará. Já pensou a morte alimentando a pessoa? E ele diz: e os justos terão domínio sobre ele pela manhã. Vão lá visitar o túmulo dele. Não vai mandar mais nada, não vai representar mais nada, nenhum perigo. Se ele foi mal, ele não pode mais fazer o mal. Se ele foi bom, ele não pode mais fazer o bem. Porque ele está lá, ó, jazendo ali naquele túmulo frio. E ele diz: a sua beleza se consumirá no túmulo da sua habitação. Mas Deus redimirá minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Veja que aqui Davi já está falando de ressurreição. Ressurreição e vida eterna já era conhecido, já era revelado no coração de Davi, porque ele diz: o Senhor vai me tirar do túmulo e ele vai me redimir. E assim será, né? E ele diz: não fiqueis com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar, porque quando ele morrer, não vai carregar nada com ele, nada. Sua glória não descenderá após ele. Não adianta nada acumular riquezas, acumular honra, acumular glória, acumular poder, acumular fama. Nada disso vai ajudar a livrá-lo do destino de estar na presença do Senhor para ser julgado e salvo ou condenado. Por isso, dar ouvidos à voz do Senhor é muito importante, porque desses ouvidos inclinados depende a nossa salvação. Ainda que ele, enquanto vivia, abençoou sua alma, e os homens te louvarão, enquanto fazes o bem a ti mesmo. Ele irá à geração dos seus pais. Ele vai para o mesmo lugar que os pais dele foram, para a eternidade, né? Eles nunca verão a luz. Se você confiou nas suas riquezas, se você confiou naquilo que você tem e não no Senhor, você jamais verá a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Esses homens importantes, esses homens que governam, esses homens que estão aí em eminência, donos do mundo, achando que podem fazer e acontecer, perseguir, maltratar, fazer mal ao pobre, ao necessitado, ao humilde, eles cairão nessa condenação aqui. Ninguém poderá livrá-los. Se não se inclinarem, se não se humilharem, se não buscarem o Deus da nossa salvação, certamente terão esse fim aqui que o Salmo 49 está nos dizendo. Portanto, você não pode confiar na sua riqueza, não pode confiar na sua sabedoria, não pode confiar na sua fama, não pode confiar na honra que te dão, que te fazem,
porque você só pode confiar no único Deus que pode te salvar, livrar sua alma da eternidade longe dele. Que o Senhor traga uma revelação hoje à sua mente, ao seu coração, à sua alma, e você medite nesse salmo e você descubra de que lado você está. Se você tem dado ouvidos ao Senhor, se você tem inclinado seus ouvidos ao Senhor, ou se você tem vivido a sua vida como se o Senhor nunca fosse voltar, porque Ele vive e Ele voltará. Amém? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você acredita que estejam necessitando ouvir isso. Pessoas, às vezes, que não têm muita humildade e que não têm desejo no coração de buscar o Senhor. Encaminha para eles. Amém? Um abraço e até amanhã com o Salmo de número 50. Amém. Aleluia.